Fala, turma! Começando mais um episódio do RPcast, o podcast mais amado do Brasil, queria dizer. Eu tô aqui novamente com meu irmão Américo, doutor Américo. E aí, irmão, faça as honras de quem tá aqui hoje com a gente. E aí, pessoal, primeiramente desejar um feliz ano novo. Primeiro episódio da temporada 2026, Verdade. né? 7º episódio aí do podcast. Hoje a gente tem um convidado muito especial para começar essa temporada. Um ano de eleição, né? Um ano vai ser muito pegado. Então a gente trouxe uma figura icônica no estado de Pernambuco, que é nosso amigo. E vou trazer o currículo dele para vocês aqui. É o seguinte, ele tem 30 anos, é recifense, engenheiro civil pela Universidade Federal de Pernambuco, servidor de carreira da Compesa, pai de Nina, eleito deputado federal com mais de 172 mil votos aqui no nosso estado, é uma voz ativa na educação, saneamento e na transição energética, é o meu amigo Pedro Campos. Uma alegria estar com vocês aqui no dia de hoje, para além da amizade também, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, tanto no escritório como aqui no podcast, levando informação, discutindo assuntos jurídicos com as pessoas e levando conhecimento de maneira geral e debates importantes. E para mim eu fico muito feliz de estar aqui no dia de hoje. Já vou pedindo desculpa que não vim de blazer, eu sou engenheiro, como foi dito aí. Admiro muito os advogados que trabalham sempre de terno e gravata, muito alinhados, mas eu tenho a obrigação de trabalhar de terno e gravata quando estou em Brasília, mas quando não estou em Brasília eu só vou de terno para casamento. De resto eu dou um jeito de estar mais informal, mais à vontade. E como aqui a gente também está além e com grandes profissionais, entre amigos, fiquei à vontade de vir assim. Isso, tá em casa, pô. Bom demais, meu deputado. Começar também agradecendo aí, antes de a gente começar a pauta aqui, a todos os nossos patrocinadores que estão conosco nesse projeto. Equipe Tech, Tecnographic, Belgo Cercas, Recife Portas e Airbreeze. Vocês são parceiraços da gente. Vamos lá para mais uma temporada, firmes e fortes. Aproveitar o ensejo, agradecer ao amigo Fabiano pelos copinhos. O deputado já tá com o copo dele ali, ó, Já personalizado. Tem meu nome aqui, ó. Exatamente. Pra já tomar a água geladinha, o cafezinho. Valeu, Biano. Tamo junto. E vamos embora. Doutor Celso, e aí? Vamos lá. Pedro, a gente estudou junto, né? E a gente queria entender como é que a engenharia civil ajuda você no dia a dia ali no mandato, né? Como é que as exatas, né, o mundo das exatas que você fez pode ajudar ali no teu mandato e com a articulação e a vivência de Brasília que acontece no dia a dia. Acho que o conhecimento, ele sempre ajuda, né? Às vezes a gente aprende uma coisa, não sabe nem para que vai usar. Um dia na vida a gente utiliza aquele conhecimento que acumulou. E a coisa da engenharia, eu acho que me ajuda muito no trabalho da política, primeiro por ter essa organização e esse pensamento sistemático das coisas. Então, isso ajuda a você entender um problema, descascar aquele problema e ver qual é o caminho melhor para resolver. Eu acho que isso ajuda muito do pensamento analítico, isso de maneira geral. E de maneira específica, hoje, o principal projeto de lei que eu fui relator, que se tornou lei no Brasil, foi da tarifa social de água, que é algo que eu tive não só o conhecimento como engenheiro, mas minha experiência trabalhando como servidor da Compesa e entendendo que a gente tinha uma tarifa social que foi criada ainda no governo do meu pai, que era positiva, tinha um desconto relevante dentro dessa tarifa, mas que ela era limitada, ela não chegava a todo mundo que precisava. Cerca de 5% das pessoas que tinham ligação domiciliar aqui de água tinham tarifa social no estado de Pernambuco. Quando, por exemplo, a energia era 25% dos clientes da Neoenergia tinham a tarifa social de energia. E aí eu entendi que esse não era um problema só de Pernambuco, era um problema nacional, onde as empresas de saneamento faziam regras muito burocráticas para você ter a tarifa social. Então precisava ter uma visita da equipe de serviço social, às vezes você não podia ter uma cerâmica na parede da sua casa, não podia ter nada na sua casa que não fosse uma casa em condição de extrema pobreza, que lhe tiravam da tarifa social. E a gente sabe que na vida, muitas vezes você tem um emprego ali, está ganhando 1, 2 salários mínimos, consegue fazer uma reforma na casa, consegue fazer uma coisa, depois fica desempregado, você não deixa de ser pobre porque a cerâmica está na porta da sua casa. Então a gente criou regra, botou critério objetivo, cadastro único, está no cadastro único, tem direito à tarifa, e hoje, por exemplo, em Pernambuco, saíram de 50 mil famílias para cerca de 500 mil famílias que passaram a ter acesso à tarifa social. Significativo. Agora, ele não era só bom em exatas não, viu?
Aqui era um crânio, Em só, tudo. só tirava nota boa. Foi no segundo ano, não foi, Pedro, que tu passou no Eu vestibular? passei em engenharia no segundo ano. Na época ainda dava para fazer supletivo, hoje não dá mais, nem se recomenda. Então eu passei no segundo ano, fiz o supletivo, entrei na federal e terminei me formando normal, como Se tivesse feito no terceiro. exatamente, como se tivesse feito e tal. Mas foi bom porque depois no final do curso eu aproveitei, ainda tive 6 meses de intercâmbio, que passei na verdade, um ano de intercâmbio. Passei um ano na França, 6 meses estudando e 6 meses trabalhando lá na França, numa empresa que cuidava da iluminação pública de Paris. Então deu para fazer esse intercâmbio e mesmo assim me formar na idade como se tivesse entrado normal. Gigante. Meu irmão, inclusive, fez o mesmo intercâmbio que tu. Foi, exatamente. Eu acho que ele foi um ano antes. Foi um ano antes. Ele foi um ano antes. É. Eu ia também nesse do um ano antes. Passei no ano antes. E aí disse, não quero não, eu vou esperar o Ciências Sem Fronteiras para poder ir para os Estados Unidos e tal. Eu falava nada de francês, absolutamente nada de francês. Sempre achei que tinha dificuldade com língua, dessas coisas que você bota Sim, na cabeça. na cabeça e tal. Na verdade, eu tinha mais facilidade com outras coisas, com matemática, física e tal, mas botava na cabeça que tinha dificuldade com língua. Aí disse, pô, inglês é o que eu ainda falo de algum jeito, eu vou para os Estados Unidos. Simplesmente o Ciências Sem Fronteiras acabou, eu resolvi me inscrever novamente no Braftec e fui no ano seguinte. Quase que acaba o Braftec também. Eu passei em segundo no Braftec. E aí eram 10 bolsas que tinha. A gente fez curso de francês para aprender a falar francês, faltando 8 meses do curso. Quando estava nas vésperas, foi na época que era governo Temer, tinha acabado o governo de Dilma com o impeachment de Dilma. Governo Temer, tome corte na educação e tudo mais. Cortaram essas bolsas de intercâmbio e ficaram só 2, que era exatamente a da pessoa, do cara que era primeiro lugar E o segundo. e a minha. Depois ainda conseguiram aumentar para 3, que foi uma menina que foi em terceiro lugar. E aí a gente passou um ano lá. Top. Ele tá morando lá até hoje, por sinal. Ele voltou, né? Porque tem um Exatamente, período que você tem que um período que voltar. voltar, Isso. porque se for Isso, com isso. bolsa, você passa um ano fora, tem que passar um ano aqui. Mas a gente ainda tem uma dificuldade, a engenharia no Brasil, e a gente sabe, eu acompanho também os desafios que você tem no mundo do direito também, mas a engenharia no Brasil passou por uma crise muito grande, que foi uma crise econômica que o Brasil teve, mas que tinha, além da crise econômica, tinha uma crise também envolvendo as empresas de engenharia do Brasil. Para se combater corrupção, criminalidade, que tem que ser combatida duramente, acabou se acabando com a engenharia. Você, além de combater a criminalidade, você combateu as empresas de maneira geral e o mercado. E essas empresas brasileiras faziam obra no mundo todo, né? Faziam obra na África, na América Latina como um todo, nos Estados Unidos e tudo isso. E você tinha exportação de mão de obra nossa, engenheiro indo trabalhar em Angola e tal. E depois você viu as vagas fecharem até no Brasil. É verdade. E quando tu fosse fazer engenharia a princípio, tu tinha alguma visão de seguir nessa parte realmente do privado, do engenheiro voltado para esse tipo de obra? Ou não, já tinha essa ideia aí de algum concurso, alguma coisa em mente? Eu confesso que eu não tinha, na verdade, eu não tinha nem a visão da amplitude da engenharia civil, até porque quem não conhece acha que é só obra. Sim. E engenheiro civil, na verdade, é o que sobrou das outras engenharias todas. Antes o cara ou era engenheiro militar ou era engenheiro civil. Aí a engenharia civil foi se desmembrando nas outras engenharias todas, mecânica, elétrica e tudo mais, mas ainda sobrou muita coisa. Então essa parte de saneamento, essa parte de transportes, você tem uma série de coisas que é o engenheiro civil que pode estar fazendo. Então eu não tinha nem noção do tamanho da engenharia civil, quanto mais o que é que eu ia fazer exatamente. E no curso acabei me interessando muito por essa área já de recursos hídricos e de saneamento. Então cheguei a ser monitor de recursos hídricos, monitor de cadeiras de saneamento, fazer eletivas nessa área de saneamento. Depois eu trabalhei com construção de Minha Casa Minha Vida, então eu era engenheiro de projetos de maneira geral, então eu pegava a parte de projetos de infraestrutura. Então no loteamento você tem que fazer a rua, tem que fazer a drenagem, tem que fazer o esgoto, tem que fazer a água, tem que fazer tudo isso. E aí eu juntava todos esses projetos e tal. E foi aí que eu
vendo muita coisa, porque era muito ampla ali, eu resolvi fazer um concurso da Compesa e passei no concurso da Compesa e fui bater na Compesa. Mas não foi nada muito planejado, não. Foi nos interesses, nas oportunidades que iam aparecendo ao longo do caminho. Eu tive essa oportunidade lá na França de trabalhar com essa área também de infraestrutura, mas era a parte de iluminação pública, que não é exatamente uma área que engenheiro civil trabalha tanto, mas trabalha também, né? Mais para engenheiro eletricista. E acabei tendo essa experiência lá que também foi muito boa. Boa. Não tem como fugir, né, dessa pergunta. Teu pai, Eduardo Campos, conta pra gente, Pedro, um ensinamento que ele deixou para você intimamente, vamos dizer assim, que você pôde se espelhar no teu pai, daquele pai que a gente não via nas câmeras, né? Que não saiu em reportagem. Então, o que é que ele deixou aí? Ele era muito incentivador dessa coisa da educação, de maneira geral. Para além de cobrar muito da gente, então ele era aquele... Até porque sabia que nós éramos bons estudantes, né? Bons alunos de maneira geral. Então, quando chegava um 8 no boletim, ele já perguntava, por que tirou 8? Disse, porque não dá para tirar 9, 10 e tudo, né? Alguma coisa o cara às vezes erra, né? E tal. Então, ele tinha essa coisa. E tinha uma coisa muito de uma presença, que eu acho que isso eu levo para minha vida. Ele era alguém que trabalhava muito, que parecia que o dia dele tinha 48 horas, que ele dava conta de tudo, mas ele sempre separava um tempo para estar com a família, quer seja na mesa do café da manhã, tomando café da manhã cedo antes de sair de casa, mas fazendo questão de estar ali junto com todo mundo, ou num dia de domingo, juntar o pessoal lá em casa e estar junto com a família, ou nesses momentos importantes, assim, essa semana que passou, fui deixar Nina na escola no primeiro dia de aula, né, que é uma coisa que é marcante para a vida toda, ou aquele jogo de futebol, ou aquela festa de encerramento, o São João da escola, então ele sempre fez questão de estar presente nisso. Isso é uma coisa que eu levo para a vida. E essa coisa da educação, ele inclusive dizia muito a gente, quando optamos por esse caminho da engenharia, ele tinha grandes referências, né, na engenharia, pessoas que trabalhavam com ele, que trabalhavam no governo de Arraes, que trabalharam no governo deles, que eram engenheiros, e ele dizia assim, você trabalhe, trabalhe numa empresa, monte uma empresa, faça alguma coisa, mas faça um concurso para ser professor. Porque você, na universidade, você está sempre atualizado, você está sempre estudando, você está sempre aprimorando seu conhecimento. E ele tinha grandes referências, como, por exemplo, João Recena, que é um empresário, engenheiro e professor da universidade, foi meu professor na universidade, que é uma grande figura e que até os 75 anos de idade, que era quando a compulsória permitia, foi professor e deu aula lá. Eu fui a última turma dele. Então ele tinha essa referência de que é importante estudar a vida toda, né? Não só no começo da vida. Gigante. Excelente. Como todo mundo sabe, Pedro é irmão de João, prefeito do Recife. E aí fica aí o questionamento, como é essa dinâmica entre vocês, Pedro? Da parte do legislativo, do executivo, vocês trocam muita figurinha de ideias, além da parte política, internamente, de família, no dia a dia, como é que fica essa relação de vocês? Você lá na correria de Brasília, conta aí um pouquinho pra gente. Tem uma relação muito próxima, muito boa com o João, né? A gente, inclusive, durante muito tempo, dormia no mesmo quarto. Dividia quarto, eu e ele. Depois vai ficando mais velho, né? Ali, adolescente, já jovem. Eu acho que a gente parou de dividir quarto. Eu acho que a gente já tinha, bem dizer, uns 16, 17 anos de idade, arruma namorada, tal, não sei o quê, parará. Daqui a pouco o cara quer ter um quarto só pra ele. E na vida do trabalho, na política, a gente também troca muita experiência. João me ajudou muito na trajetória. Inclusive, foi uma das pessoas que me convidou para ser candidato a deputado federal, para estar junto nesse projeto, para ajudar a continuar esse projeto de transformação do estado de Pernambuco, que nós acreditamos muito que é possível fazer e que é necessário e que é um passo de cada vez. Lá atrás foi a rádio levando a eletrificação rural, a gente ainda tem um desafio enorme da água, de infraestrutura, teve Eduardo trazendo a refinaria, ajudando a trazer a refinaria, ajudando a trazer a fábrica da Fiat, e que nós temos um compromisso muito forte com o estado de Pernambuco e com esse trabalho, e a gente troca muita figurinha. E eu, como deputado federal, uma das primeiras coisas que eu fiz foi trazer projetos da Prefeitura do Recife e nacionalizar. Então teve um deles que foi o CRIA, que é um auxílio para filhos
de mulheres que foram vítimas do feminicídio, que a prefeitura implantou. Existia já um projeto de lei tramitando, eu assinei o requerimento de urgência e esse projeto virou lei também para criar esse auxílio para essas crianças que acabam perdendo as suas mães por conta de um crime de feminicídio. E era um exemplo da Prefeitura do Recife. Outro que eu já estou quase transformando em lei, que é o do Compaz, que é um exemplo também aqui da Prefeitura do Recife, começou ainda na gestão de Geraldo, mas João ampliou o programa também. Então, muitos dos primeiros projetos que eu apresentei e defendi na Câmara eram simplesmente nacionalizações de coisas boas que João já estava fazendo aqui. Excelente, Show de bola. Excelente, bom demais. É isso, pessoal. Agora a gente vai para o segundo bloco. É um oferecimento da Belgo Cercas. Eu queria agradecer em nome de Dimas e Marcelo pelo apoio, pelo patrocínio. Tamo junto. Toda essa grade que você vê da Arena Pernambuco, da Viamanga, aquela verdinha, Gradis, eles são representantes exclusivos aqui. Então, valeu pela moral. Tamo junto, meu sogro amado. Te amo. Tamo junto. Vamos embora. Vamos lá. Puxa aí, doutor Celso. Vamos lá. Pedro, tu tem batido muito na questão da privatização da Compesa, né? Na verdade, você levantou a questão, né, da privatização da Compesa e sendo servidor de lá, por que você é contra o modelo atual, na realidade, né, e quais os riscos que o cidadão corre com esse modelo atual que foi esse leilão? Primeiro, antes de falar do caso específico da Compesa, esse debate do que é que deve ser feito diretamente pelo público, o que é que deve ser feito pelo privado, ou que parte o privado entra, isso é um debate importante que eu não tenho preconceito nem medo de fazer esse debate em relação a várias coisas. Eu, inclusive, nesse tempo que estudei na França, um dos projetos que nós fizemos lá era estudar e se questionar em relação a alguns serviços públicos sobre se você deveria fazer diretamente ou conceder a iniciativa privada. Eu lembro que meu grupo ficou com a questão da coleta de lixo, coleta e tratamento, destinação final de lixo. E aí a gente foi estudar o modelo de Paris. Quando chegou lá na cidade de Paris, que a gente viu, metade da cidade, a coleta era feita diretamente pela prefeitura, caminhão da prefeitura, gari contratado pela prefeitura e tudo mais, e a outra metade era concedida à iniciativa privada. E a gente disse, que maluquice, o cara metade está fazendo, metade... E aí foi tentar entender. E ele disse, não, onde a gente faz sai mais barato para eles fazer direto. Mas os servidores aqui que são contratados diretos acabam fazendo mais greve, às vezes dá problema, não sei o que e tal, parará, e a gente não consegue cobrar da gente mesmo uma qualidade de serviço como a gente cobra do privado. Então o privado acaba, por conta do contexto local aqui, acaba fazendo melhor, mas faz mais caro também, e o privado tem mais essa facilidade, quando tem greve do público, a gente bota o privado para cobrir as áreas do público. E eu disse, pô, que coisa maluca, a gente não imagina nunca você fazer metade, né, do jeito, metade do outro. Confusão. No caso da Compesa e do saneamento, o que é que a gente vê? No mundo todo, você tem uma tendência de ser mais feito pelo público do que pelo privado. Porque o interesse público é muito grande em relação a isso e a dificuldade de fazer é enorme também. Então eu vou dar um exemplo. A cidade de Nova York nunca teve saneamento privado. Nova York, que é assim, o berço do capitalismo do mundo, é uma autarquia municipal que faz. A cidade de Paris também chegou a privatizar e reestatizou. Várias cidades reestatizaram. É muito risco envolvido. E, no final das contas, o privado tem pouco interesse de resolver aquelas questões. Se você não fizer um contrato muito amarrado, muito bom e tudo mais, ele vai arrumar algum jeito de não atender, de não botar o esgoto, a rede de esgoto lá dentro da favela, de não botar água em cima do morro e tudo mais. Então, é esse problema que a gente vê. E nesse modelo da Compesa aqui, é um modelo recente que está sendo feito pelo BNDES há 4, 5 anos. O primeiro estado foi Alagoas, não está dando certo do ponto de vista de funcionamento e investimentos lá em Alagoas. O primeiro caso que teve recente no Brasil foi lá em Manaus, que também não deu certo, trocou a prestadora e tudo mais. Então, a gente vê com muita preocupação. E vê com muita preocupação um problema estrutural nessa coisa toda. É quando, ao invés de se pensar um modelo para você garantir a prestação de serviço, se priorizou a outorga, que é o seguinte, é quanto a empresa privada vai pagar para ter direito àquele serviço. Então, qual é o sucesso de Alagoas, o sucesso do Rio de Janeiro, o sucesso de Pernambuco? É dizer que arrecadou não sei quantos bilhões
em outorga, esse dinheiro entra na conta do governo do estado, entra na conta da prefeitura e não resolve, na maioria dos casos, o problema do saneamento. Então você vende, você acaba, ao invés de resolver o problema, você está vendendo o problema e achando que é bom isso. Perfeito. E nesse caso até, a gente viu que no próprio leilão foi documentado muita coisa que dizia que cidade A era 90% de fornecimento e quando a gente vai lá para a realidade, dos 30 dias ele recebia 5 dias de água, né? Então isso impacta diretamente na vida do cidadão, né? Impacta, e o problema central era o mesmo, era o seguinte, você queria dizer que estava melhor do que está para poder vender por um valor mais maior, caro, vender mais caro. Mas o problema é o seguinte, a empresa que vai assumir, ela vai ver lá, não, no edital está dizendo que Lagoas dos Gatos tem 30% de cobertura de esgoto. O cara vai lá em Lagoa dos Gatos, não tem uma estação de tratamento de esgoto em Lagoa dos Gatos. Pode perguntar ao povo de Lagoa dos Gatos, não tem. Aí Serra Talhada está dizendo que tem mais de 80% de cobertura. Chega lá em Serra Talhada, vê se tem mais de 80% de cobertura. Não tem. A empresa privada que pagou para ter aquele serviço, ela quando assumir o contrato, ela vai dizer o seguinte, alguém tem que me devolver esse dinheiro de alguma forma. Perfeito. O governo do estado e a prefeitura não vão devolver o dinheiro. No Rio de Janeiro está acontecendo, isso que eu estou relatando já está acontecendo no Rio de Janeiro. Porque a primeira coisa é o seguinte, vamos pegar de volta o dinheiro que a empresa pagou. A essa altura já vão ter gastado. Aí qual é a outra saída que queriam dar no Rio de Janeiro? Ah, não, vai continuar existindo a Compesa, assim como continua existindo a SEDAI, só para fazer a parte de cuidar de barragem e de tratamento de água. Ah, não, vamos comprar água mais barata. Aí a Compesa vai dizer o seguinte, não, mas se eu vender água mais barato do que isso para vocês, eu vou quebrar, eu não vou pagar os salários e tudo mais. Ah, não, então não dá para vender água mais barata. Termina sobrando para quem? Para o povo. Vamos aumentar a conta de água para fechar a conta do prejuízo. É tarifa que resolve. E aí você gera mais um problema. Além de não ter o investimento como estava esperado, você ainda tem uma conta de água que vai terminar subindo. Então, é esses problemas que a gente enxerga aí nesse modelo que foi feito. E o cidadão comum não tem muito o que fazer, né, nesse caso. Como é que ele faz para tentar... Dá para cobrar o Estado de alguma forma em relação a isso? Ou até pressionar de alguma forma? Esses processos, eles têm uma participação que deveria existir da população, audiência pública, consulta pública. Mas eu vou dar um exemplo desse especificamente da Compesa. Lançaram a consulta pública na véspera de Natal, se não me engano, assim, no final do ano, e encerraram no começo de janeiro. Fizeram 3 reuniões espalhadas pelo Estado e tudo mais. O cidadão acaba não sabendo sobre isso, né? Para além de que muitas vezes os próprios veículos de imprensa e tudo mais não dão a repercussão necessária para que o cidadão fique sabendo, e a participação popular acaba ficando muito restrita em relação a isso. Eu vi, por exemplo, uma pesquisa da Quest dizendo que a maioria da população de Pernambuco é contra a privatização da Compesa. E não é contra a privatização da Compesa porque gosta da Compesa, não. Se fizer uma pesquisa, e eu digo isso como servidor, se fizer uma pesquisa, você aprova o serviço da Compesa, gosta do serviço da Compesa, a maioria também vai dizer, muito provavelmente, que não gosta. Mas as pessoas sabem que privatizando pode ficar pior e mais caro. Que é isso que tem acontecido em vários locais do Brasil, quando se privatiza o serviço de saneamento especificamente. Excelente. Você falou agora há pouco aí sobre a lei da tarifa social da água e esgoto. Aprofunda um pouco mais, Pedro. Como é que isso muda a vida, efetivamente, daquela família que hoje precisa escolher entre pagar a conta de água ou fazer a feira? A lei da tarifa social garante um desconto de pelo menos 50%. E isso feito automaticamente. Você está no cadastro único, então você tem que ter direito a esse desconto. É assim que já está funcionando aqui em Pernambuco e em vários estados do Brasil. Uma conta de água hoje, a tarifa mínima é em torno de R$50. Você garante que você vai ter um desconto da metade. E além disso, você vai poder consumir 15 metros cúbicos de água. Que isso foi uma briga grande quando a gente estava fazendo a legislação, porque por padrão as pessoas só pensavam em 10 metros cúbicos, que é o que você paga hoje. Inclusive, se nem consumir, você paga os 10 metros cúbicos de água. E aí muita gente fazia assim, por que 15 metros cúbicos? Mas vocês já se perguntaram por que 10? Porque se eu tivesse botado 10 aqui, ninguém ia estar me perguntando por que 10. Mas eu vou lhe dizer por que 15. Porque a ONU diz que cada ser humano tem que ter pelo menos tantos litros de água por dia, pegando em média uma casa de 4 habitantes, multiplicando pelo número de dias, dá 15, não dá 10. Eu não sei se vocês fizeram essa conta, mas vocês ficam falando aí 10, 10, 10, 10 e fizer a conta, dá 15.
Aí, resultado, seguramos os 15 metros cúbicos de água. Eu não tenho dúvida que esse dinheiro, que para quem tem pode parecer muito, mas para quem conta os centavos ali no dia, você ter 50% de desconto na conta de água e ainda garantir que você vai poder consumir 15 metros cúbicos de água, faz muita diferença. Verdade, verdade. Eu te pergunto, Pedro, voltando para o lado da educação, que você foi um defensor lá do programa Pé de Meia para ele incluir os alunos da escola técnica também, né? Porque pelo que eu busquei entender, tinha uma diferença que no final das contas poderia ficar ambíguo lá no texto e não ficar muito claro. Conta um pouquinho para a gente por que era tão importante incluir esse pessoal do ensino técnico. Porque a gente precisa valorizar e incentivar o ensino técnico. Ele é muito importante. O ensino técnico hoje, de maneira geral, o estudante da escola técnica ele tem maior chance de entrar no ensino superior e, se ele opta por ir trabalhar, ele tem uma renda bem maior do que aquela pessoa que só tem o médio normal. Então, é um desejo dos estudantes irem para a escola técnica. O que é que acontece hoje no Pé de Meia? Se você terminar o ensino médio, você ganha uma bonificação de R$1.000, né, no seu Pé de Meia. Mas não tem uma bonificação por você terminar o ensino técnico. Então, no Instituto Federal, às vezes, você precisa ficar mais 6 meses, mais 1 ano, para poder conseguir terminar o seu curso técnico. Então, imagina aquele estudante que passou 3 anos estudando o médio técnico, não ter um incentivo para você terminar o técnico também. Então, é por isso que a gente está fazendo essa mudança, além de permitir também para quem esteja fazendo o ensino técnico sem ser no médio. Então, digamos assim, você já fez o ensino médio, mas um tempo depois você quer entrar no curso técnico que chama um curso técnico subsequente, ou seja, você já fez o médio, vai fazer ele subsequente. Que ele possa também ter a bolsa dos R$200 para não abandonar ali o seu curso técnico e incentivar que as pessoas possam fazer o curso técnico, isso voltado para as pessoas de baixa renda. Verdade. E foca em estudar, né? E não em estar buscando trabalho fora. Exatamente. Muitas vezes no ensino médio, você, quando é de uma família que não tem condição ali, você já tem 16, 17 anos, você já pode trabalhar, inclusive, como jovem aprendiz, como outra coisa. Você tem condição de trabalhar, mas você não pode ir trabalhar e deixar de estudar, porque senão você vai pagar esse preço mais na frente. E as famílias, muitas vezes, acabam se colocando numa situação onde, se aquele menino não for trabalhar com 16, 17 anos, falta o pão em casa para comer. Então, não pode faltar o pão. Tem que garantir que a pessoa possa ir para a escola sem precisar a sua família passar fome. Então, é isso que o Pé de Meia garante e reduz a evasão nesse período que é muito crítico, que é esse período da juventude, da adolescência, onde, para além dessa coisa do trabalho, também tem todas essas coisas de dificuldade que você vê do ambiente da criminalidade e de outras coisas que podem terminar tirando esse estudante da escola, e o Pé de Meia ajuda a segurar ele na escola. Perfeito, perfeito. Excelente. Muita gente torceu o nariz, mas você é autor da Lei do Brega como patrimônio nacional. Como foi? Eu acho que deve ter sido fácil, mas como foi convencer aí os deputados dos outros estados que o Brega é uma economia pujante e não apenas um estilo musical? Tem uma história boa disso, né? Porque a gente propôs a criação do Dia Nacional do Brega, e para você criar um dia nacional, um mês e tal, um efeméride que chama, você tem que ter uma audiência pública prévia. E aí, essa audiência pública foi na Comissão de Cultura. Eu não era membro da Comissão de Cultura, então eu pedi para uma amiga deputada, Lídice da Mata, que é uma deputada da Bahia, para propor audiência pública sobre o Dia Nacional do Brega. E aí ela propôs, a gente marcou a audiência, no dia da audiência ela me procura aperreada. Pedro, eu preciso encontrar você, eu preciso gravar um vídeo com você sobre essa audiência pública, porque está uma confusão maior do mundo na Bahia sobre esse negócio. Aí eu disse, que confusão, Lídice? O que é que a turma da Bahia tem contra o Brega? Aí ela disse, não, o problema é que na Bahia, Brega é sinônimo de cabaré. Então, quando fala Brega na Bahia, se você chegar na Bahia e dizer assim, eu vou para um Brega, ninguém acha que você vai para uma casa de festa dançar brega. A turma acha que você vai para um cabaré. Aí eu disse, e tá aqui o povo na Bahia dizendo que eu tô querendo criar o Dia Nacional do Cabaré, tá a maior confusão. Aí eu disse, não, Lito, você já me ajudou muito pedindo a audiência, eu vou fazer o vídeo explicando e tudo mais. Aí fizemos a audiência. Quem presidiu foi um deputado do Rio de Janeiro. A Lídice participou da audiência do início ao fim. Estava o pessoal também do Ministério da Cultura e tudo mais.
emocionante a audiência. Os relatos, eu lembro o MC Elvis falando assim, eu fazia malabarismo no sinal, e o Brega hoje garante que eu tenho uma condição não só para eu viver, mas para minha família. Dani Miller falando do filho dela, que é autista e que hoje tem condição de estudar, tem condição de ter as terapias todas, porque ela é cantora de Brega. Então isso mudou completamente lá o sentimento e a gente conseguiu aprovar, o presidente sancionou e inclusive recebeu depois um conjunto de artistas do Brega para poder dar visibilidade a isso. E o primeiro dia nacional do Brega vai ser agora, dia 14 de fevereiro, caiu no sábado de carnaval. Pô, que Aí massa, vai ter bicho, Brega sábado de gala. no Marco Zero e tudo mais. que E eu massa. acho que isso é importante. Às vezes a gente diminui, né, essas efemérides, essa questão de ter um dia daquilo, né, de ter um mês para pensar em determinado assunto, mas uma música, um movimento como o Brega, que foi muito marginalizado, que muitas vezes foi excluído de palco de carnaval, de edital, de outros momentos, porque dizia, não pode tocar Brega no São João, não pode tocar Brega no final do ano e tudo mais, não pode tocar Brega no Marco Zero, que foi muito excluído. Você conseguir ter um dia nacional, você conseguir estar em Brasília numa audiência pública, você ter uma lei que legitima aquele movimento todo, é muito importante e abre mais portas para que o movimento possa crescer e transformar a vida de mais pessoas. É muito significativo e o pessoal endoida, né? O cara vê quando tem musa, não sei o que, é lotado. É porque o Brega já tinha o coração do povo, o povo do Recife. O ritmo mais ouvido no Recife, nas plataformas digitais, é Brega. É brega. Não é forró, não é sertanejo, não é outro ritmo que são importantes. No Recife, é Brega. Nas plataformas digitais todas, é o ritmo mais ouvido. Então, o povo já tinha abraçado. Faltava abrir espaço também dentro das políticas públicas. E isso que a gente luta. Para além da questão do Dia Nacional, eu fui atrás para, por exemplo, edital da Lei Rouanet para o Nordeste. Ter espaço para a turma do Brega. Editais da cultura de maneira geral, de Lei Aldir Blanc, ter espaço para a turma do Brega. Porque isso é muito importante. A gente, às vezes, não valoriza essa importância de fomentar a cultura, né? Acha que não precisa ter dinheiro na cultura, não precisa ter investimento. A gente está vendo, por exemplo, agora, Recife concorrendo no Oscar, né? Chegou lá no Oscar, o Kleber Mendonça Filho está lá no Oscar agora, todo mundo bota a camisa da Pitombeira, bate palma, tamo junto e tudo mais. O pessoal do audiovisual sabe que isso não aconteceu da noite para o dia. Pernambuco foi o primeiro estado a ter lei de incentivo ao audiovisual, no governo do meu pai, Eduardo Campos, que criou a lei de incentivo ao audiovisual, que teve editais do Funcultura, de uma série de coisas, e outras medidas, aqui eu estou citando uma medida-chave, mas outras medidas de incentivo do poder público àquilo ali, que agora talvez nem fiquem muito em evidência, mas se não fosse isso, se não fosse esse apoio que vem de anos, talvez a gente não tivesse chegado ao Oscar. Perfeito. Gigante. Concluímos assim o segundo bloco. Esse bloco foi um oferecimento da Equipe Tech, empresa de produtos e materiais e serviços em saúde. Tudo que você precisar nessa parte de serviços em saúde, entre em contato. Grande amigo Sérgio, tamo junto. Amanhã a gente tem uma reunião com ele lá no escritório. Verdade. Começando o ano, tava em Paris. Foi, tá em Paris. Show 20 dias, fotinha no zap, férias. Eu disse, rapaz, tá resolvido. Quem te viu, quem te vê, hein, Sérgio? Antigamente Final de tava ano. aperreado. Tamo junto, meu irmão. Vamos embora. Gigante. Valeu. Vamos lá. Bloco 3. Eu tenho um Mequinho de 2 anos, Arthur de 3 meses. Hoje eu tive a grande alegria de poder ir pro primeiro dia de aula. É um negócio muito emocionante, né? Ver o pequeno filho da gente crescendo. Celso, a qualquer momento, Qualquer hora. o celular tá online aí, né? O celular tá ali, na mão de Vitor, qualquer hora. Então é fique hora. esperto aí, porque qualquer momento pode nascer Celcinho, né? É. Qualquer hora é hora. Qualquer momento, pô. Tá. 37 semanas e 2 dias e o médico disse, rapaz, tá grande demais. Qualquer momento tu pode ter que ir pro hospital correndo. Eu já tinha deixado o Vitão de sobreaviso. Eu disse, ó, se Celcinho nascer, a gente não vai perder essa agenda com o deputado, não. Vai ser eu e tu de rosto. Isso aí já tava setado. Mas ele segurou, graças a Deus. Bem, é uma alegria, né? Para mim, pelo menos, eu acredito para você também, a gente acompanha a questão da paternidade. E você foi o relator da lei, do projeto, né? Que aumenta a licença paternidade, né? A chegada de Nina na sua vida foi algo que alavancou muito isso? É algo que já tinha isso no teu coração? Fala um pouco mais sobre isso. Potencializou muito e me deu mais força e mais legitimidade para lutar por isso, pela ampliação da licença paternidade. Mas, a bem da verdade, eu já estava nessa luta
antes de nascer. Eu não era relator ainda, mas já estava no grupo de trabalho. Eu fui talvez o único homem que foi para todas as reuniões do grupo de trabalho. Inclusive, uma das primeiras que a gente teve foi no CNJ. À época ainda era Barroso que estava como presidente e Fachin era o vice-presidente. Os dois estavam lá. E aí eu tirei uma brincadeira dizendo que estava recém-casado, estava pensando em ter filho e que não sabia se eu ia me mudar para a Suécia ou para o Japão, não sei onde, que eram os países que tinham as licenças maiores. Aí Barroso até disse, você está advogando em causa própria e tal. Resultado, terminou que depois Nina nasceu e eu virei advogado em causa própria mesmo. Não para Nina, que não conseguiu que eu tivesse aprovado a lei antes dela nascer. Mas pela importância, isso é uma pauta que é muito importante para as famílias, né? Vocês sabem disso, ter essa presença paterna nos primeiros dias de vida. Só um adendo, o Celso ainda não vivenciou isso, mas realmente, o cara que quer ser pai, que quer participar como pai, tem muita gente que não faz questão de trocar uma fralda. Eu cheguei lá no primeiro dia na maternidade e disse o seguinte, eu não sei de nada, mas eu quero aprender tudo. Me ensine como é que troca uma fralda, banho. Primeiro dia de vida, no outro dia eu tava dando banho em Mequinho. Então, assim, quem quer participar e está disposto a isso, precisa de tempo de qualidade, principalmente nos primeiros dias de vida. Com certeza. E precisa desse apoio também, porque você vê, 1 em cada 4 mulheres tem depressão pós-parto. Esse fardo de você cuidar de uma criança pequena, que além de uma bênção muito grande, é um trabalho muito grande, ele é impossível de ser feito por uma pessoa sozinha. Precisa de apoio. E o apoio natural disso é exatamente do parceiro, do companheiro, da companheira que esteja lá junto e que divida esse trabalho. Até porque isso não é nem, como a turma disse, isso não é nem rede de apoio, isso é obrigação. Obrigação. Os dois fizeram junto, os dois têm que criar junto e têm obrigação junto. Então, isso é uma parte da importância desse projeto, do fortalecimento da família, dessa presença nos primeiros dias, e isso cria vínculo que é para a vida toda, né? Para que você, lá na frente, não abandone aquela criança, como infelizmente tem pai que abandona antes de nascer, e tem pai que abandona ao longo da vida, e a ciência mostra que quanto mais dias você tiver no começo, mais difícil é a chance de que esse pai abandone essa criança no futuro. E a outra importância, para além desse fortalecimento dos vínculos, do apoio e da divisão de trabalho dentro de casa, é também em relação ao mundo do trabalho. A gente tem aqui, com certeza deve ter muitas jovens advogadas escutando a gente aqui e sabe que quando vai fazer uma entrevista de emprego, se for uma mulher que tenha entre 18 e 30 anos de idade, às vezes até mais do que isso, vão perguntar se ela está casada, se ela está pensando em ter filho e tudo mais. E às vezes ela perde uma oportunidade para uma pessoa que é menos competente que ela, um homem que é menos competente que ela, porque na entrevista do homem, que tem a mesma idade dela, nem perguntaram se ele é casado ou se ele vai ter filho. Por quê? A licença dela é de 120 dias e a licença do homem é de 5 dias. E se não for CLT, se for trabalhador por PJ, mesmo assim o escritório sabe que aquela pessoa vai ter que ficar afastada por um tempo na maternidade e que o homem não vai ter nenhuma dificuldade com isso. Então, a gente fazendo essa luta para ampliar a licença do homem, além de fortalecer as famílias, também equilibra mais o mundo do trabalho. Perfeito. Porque você garante que aquela pessoa, inclusive se for trabalhador autônomo, tenha os 20 dias, porque a pessoa vai ter direito a ter esses 20 dias, é um direito que você não pode abrir mão, né, até o próprio trabalhador autônomo, e vai receber o salário paternidade de acordo com a contribuição que ele der. Perfeito, perfeito. E aí, Guta, né, nossa amiga também, faz parte desse contexto todo, né? E aí, Pedro, explica pra gente como é que é essa rotina, né? Se permanecer presente ali, mesmo com essa rotina atribulada de Recife, Brasília, vem pra lá, vem pra cá, né? Criar a Nina com tanto amor que a gente acompanha lá. Eu tava vendo essa semana, foi semana passada, vocês botando ela pra dormir, o negócio todo, os 3 aconchegando ali na cama no quarto. E isso é até exemplo pra gente, né? Pra gente que é pai, pra gente que quer estar presente, pra mim, principalmente, que eu ainda vou ter, né? Então, eu quero estar presente ali, não só na situação da licença, mas durante toda a criação, de fato, né? Então, conta pra gente como é que é essa relação toda e todo esse amor, de fato, né? A solução é prioridade. E eu não tenho dúvida que estar com a minha filha, estar
fazendo o meu papel de pai é fundamental, é prioridade. É mais importante do que o trabalho que eu faço em Brasília. Eu tenho a responsabilidade do meu trabalho, trabalho muito, rodo muito o estado, faço muito, mas isso não é mais importante do que estar com minha filha e ter minhas funções e meus deveres de pai. Então, separo horário. Ela está fazendo natação agora. Então, eu separo o horário da natação. Aquele horário ali, eu vou para a natação de Nina. E quem vai ficar na aula lá, que precisa, porque ela, obviamente, não vai ficar sozinha, lá sou eu. Eu consigo dar conta de trabalhar, de fazer as minhas coisas para além desse horário. Né? E consigo fazer isso. Para além disso, as datas importantes, os eventos importantes, a gente sempre faz questão de estar presente. Eu acho que isso é fundamental e é colocar isso como prioridade mesmo na vida. É lógico que em alguns momentos eu vou precisar, né, equilibrar de alguma forma. Por exemplo, no primeiro aniversário de Nina, marcaram a reunião do colégio de líderes, que era para eu explicar para os outros líderes o meu relatório da licença paternidade. Marcaram exatamente no dia do aniversário de Nina. Eu disse, essa é uma reunião que eu não posso faltar. É o aniversário dela, mas eu vou chegar de noite, talvez ela já esteja dormindo e tudo mais, e vou dar um beijo na cabeça dela, ela dormindo, porque eu tenho que cumprir com o meu papel de relator aqui da licença paternidade. Mas quando é possível, a gente organiza para estar presente, para poder estar junto nesses momentos. Perfeito, e é muito importante o tempo de qualidade. A gente, cada um na sua correria, a vida desse cidadão aqui, lá em Brasília, é uma loucura, não sei como ele aguenta. É gente com correria, não sei o que, mas a gente também, na nossa viagem, mas quando tá, tem que estar presente. Celular longe, tá ali focado. Eu combino com a Isabela, quem bota a Mequinha pra dormir, todo dia sou eu. Então, tem hora, levanto, obviamente, uma vez ou outra tem algum compromisso, mas é o momento que a gente tem no dia ali de estar junto, e é isso que gera conexão, né? Você já vai ver o que é isso aí, é a melhor coisa do mundo. Se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha tido até antes, menino. Tá vendo? Mas você sempre disse, aqui eu vou ter que revelar isso aqui. Isso aqui sempre disse que no dia que ele soubesse que ia ser pai, ia ser o dia mais feliz da vida dele. Verdade, ele dizia isso com 16 anos de idade, que é quando tá todo mundo com medo. Com medo de ser pai. Ele disse, óbvio que eu sou responsável, eu quero casar para ter meus filhos e tal, ter um relacionamento, mas se vocês ficarem sabendo que eu vou ser pai, independente de qualquer coisa, vai ser o dia mais feliz da minha vida. É verdade. E aí? Qual é o maior desafio, Pedro, para conciliar a liderança do PSB na Câmara com o papel do pai presente? Existe alguma regra de ouro em casa para o mandato não engolir a família? Acho que você já falou. É isso, a regra é prioriza, separa aquele tempo, né? Dentro dessa possibilidade. É lógico que quem tem autonomia para poder definir os seus horários e fazer isso, você tem um privilégio de poder fazer isso. As pessoas que não têm, que dependem, né, do horário que está lá definido, separa o horário que não está para o trabalho e diz, aquilo ali pode ser o mundo todo atrás de você, que você vai resolver para aquela coisa. E, além disso, dedicar o tempo que você tem com qualidade, né? Quando tá junto, participar e tal. Acho que isso é o mais importante. Boa. Pedro, vamos lá pro quarto bloco agora, tá, gente? Esse bloco, que é um oferecimento do nosso patrocinador, Recife Portas. Elinho, tamo junto, irmão. Todo tipo de porta que você quiser, procura lá, que ele é fera. Valeu, verdade, tamo junto. Verdade. Mais um ano, né? Firmes e fortes. Vamos embora. Vamos lá. Pedro, deixa eu te perguntar. E a gente pergunta isso para todo mundo, tá? Que vem aqui. Como a gente é muito religioso, né? Então a gente faz essa pergunta para todo mundo, de fato. Qual a tua relação com Deus, né? E como ela te sustenta nos dias difíceis mesmo, nos dias atribulados, das decisões difíceis, principalmente, porque você no papel de líder na Câmara do PSB e não só líder na Câmara lá, mas líder, um papel político de liderança, né? Tem que tomar muita decisão difícil, né? E como essa relação com Deus ajuda você a tomar essas decisões? Eu acho que dá muita força e dá muita coragem para a gente enfrentar os desafios. Eu e minha família vivemos um desafio enorme, que foi a perda do meu pai, da maneira como foi, de uma maneira trágica e tudo mais. E eu acho que nos deu muita certeza de que existe algo maior e algo que vai além das nossas existências aqui
e que dá sentido a tudo isso, que muitas vezes parece não ter sentido. E também nos dá muita humildade de saber que nós estamos fazendo a nossa parte, cada um vai fazer o seu trabalho, cada um vai fazer a sua função, cumprir com muita determinação o que tem que fazer, mas todos nós somos muito pequenos, né? Somos pouco diante da grandeza do mundo, da existência e de Deus. E eu acho que isso nos ajuda. Isso nos dá firmeza também para, na hora de tomar uma decisão difícil, buscar acertar, né? Ter força e coragem para buscar acertar e também dizer que quem está lá de cima está vendo o esforço que nós estamos fazendo e está vendo as boas intenções que nós temos em tudo que a gente faz e busca acertar. E assim, essa coisa da religiosidade, eu recentemente estava lendo um livro falando que existe uma crise nessa coisa da fé, muito por conta da atenção. Para você ter essa conexão, ter essa fé, ter essa religiosidade, você precisa parar e dedicar tempo de intimidade com Deus, de estar parando para ver isso. Porque se você ficar o dia todinho rolando o celular, resolvendo problema, fazendo aquilo, você não tem tempo para você estar criando essa conexão com aquilo que está além de tudo isso, com aquilo que está além de todos nós. Então eu procuro também diariamente parar, ler a Bíblia, raciocinar alguma coisa, pensar e tal, e olhar essas questões. E outra coisa que eu tenho feito muito é escutar. Eu fico escutando a Bíblia correndo. Eu corro agora. E aí, sabe uma coisa? Ao invés de correr escutando música, eu vou correr escutando a Bíblia. Aí vou lá escutando, meditando a Bíblia, meditando sobre isso também. Quem corre sabe que você, na corrida, você consegue também ter um nível de concentração para fazer certas coisas, e aí eu vou exercitando essa intimidade, que eu acho que é importante. E tá com alguma meta da corrida pro ano? Tô. Qual eu tô com meta de corrida. Eu tô com meta de correr 500 quilômetros no ano. Não é tanto não, mas não já é boa alguma meta. coisa. Mas eu disse, você tem alguma prova em mente que queira uma meia maratona, um negócio desse? Ou não? Essa coisa eu não tô... Eu até pensei, no ano passado, eu até tava pensando em correr meia maratona ou correr a São Silvestre e tudo mais. Mas sabe de uma coisa? Eu vou botar uma meta de correr 500 quilômetros e vou correndo, às vezes uma semana dá para o cara correr 10, 15, outra semana não dá e tal, mas eu estou nessa meta de correr 500 quilômetros no ano. Já bate. Boa. Não, calma, já não, a gente tá em janeiro, como é que eu vou... Já bate 500. Eu vou bater essa meta de 500, é que você tá correndo mais do que... Você Aí tá não correndo dá. mais do que eu. Eu não vou revelar uma quantos maratona. quilômetros eu corri até agora não, mas eu tô correndo atrás. Janeiro não foi fácil pra tá correndo não, eu tô me organizando para poder correr. E a meta são 500 quilômetros no ano. Gigante. E isso que você falou, você estava explicando essa situação. Eu vi uma reportagem de João esses dias que ele fala que Renata, sua mãe, fala muito que é para estar em dia com a vida, né? Então você tem que fazer o que tem que ser feito, né? Você tem que ir lá e fazer bem feito, fazer com vontade, ir atrás. Então essa situação de parar e de buscar a Deus todo dia ali, parar, ler a Bíblia, você tem que estar realmente, ou você para se conectar em algum momento com o que você efetivamente quer, ou então as coisas vão deixando, uma semana passa, um mês passa, um ano passa, né? E você não tem esse tempo para tá fazendo isso. E minha mãe também é um exemplo muito grande de fé, de espiritualidade. Eu acho que é o maior exemplo que a gente tem próximo, uma pessoa de muita fé. E ela gosta de rezar a oração de São Pedro, que o pessoal brinca que é a oração de São Pedro, que tem um diálogo de Jesus com Pedro, que pergunta: Pedro, tu me amas? Eu te amo. Pedro, tu me amas? Ele responde mais uma vez que ama. E aí quando ele pergunta a terceira vez, ele diz: Senhor, o Senhor sabe de tudo, sabes que eu te amo. Né? Então a oração de São Pedro que o pessoal brinca é: o cara chega em casa, não tem nem tempo de agradecer, de pedir, de fazer nada, só diz assim: Senhor, o Senhor sabe de tudo, sabes que eu te amo. Né? Então, Deus está vendo. Deus está vendo a confusão, as dificuldades, as tribulações. Né? Então, às vezes, quando a gente não tem muito tempo, dá para usar a oração. São Pedro gostou. A oração Essa eu vou guardar. Sabes de tudo, sabes que eu te amo. Eita, Bom demais. Sendo um dos deputados mais jovens do país, o que é que você diria para o jovem pernambucano que está desiludido com a política hoje? A gente
tem visto, né, dentro da juventude, acho que tem duas coisas. Tem uma que é essa desilusão de maneira geral. Eu acho que isso é muito incentivada por um ambiente de redes sociais, onde a crítica, né, o ódio, você né? fala mal do outro, o ódio reverbera muito. E aí acaba que, se você deixar, fica todo mundo, ao invés de estar falando do que está fazendo, das coisas boas e tal, tá um falando mal do outro. Tá o cabo da esquerda falando mal da direita, o cabo do governo falando mal do opositor, o opositor falando mal do governo. E para a pessoa que está alheia a isso tudo, você abre ali, só tem um falando mal do outro, um falando mal do outro. Eu disse, rapaz, eu vou me meter nisso para estar do lado de quem? Que está todo mundo errado, né? Então, acho que tem esse sentimento muito grande que termina afastando, que é muito ruim. Quando as pessoas boas, quando a juventude se afasta da política, a política fica pior. Então, é importante que a gente tente trazer mais pessoas. E eu vejo também que isso é normal da juventude, às vezes um interesse por uma radicalização, por uma coisa, aquilo que vem com solução fácil, com discurso fácil, e isso de qualquer lado, pode ser da esquerda, da direita e tal, quando não aprofunda e diz, eu vou fazer a turma, eu vejo, por exemplo, a turma do MBL, se eu for presidente, eu vou acabar com o Maranhão, vou acabar com não sei quantos mil municípios por aí, com não sei o que e tal. Isso é uma coisa completamente absurda. Você não consegue acabar, eu sou o presidente e acabo com não sei quantos mil municípios. Tem uma história daquelas pessoas, tem o que elas construíram e tem a força política que aqueles municípios têm. Não existe 5.500 municípios no Brasil e ninguém nunca acabou com um município de 1.000 e 2.000 habitantes. Não é porque por nada não, é também porque tem a história e tem a força política que esses municípios têm e que tudo isso tem. Então, às vezes, quem chega com essas soluções muito fácil, discurso raso, de tudo mais, eu vejo que, infelizmente, tem atraído parte da juventude e dos jovens que acabam sendo seduzidos. Isso eu citei aqui um exemplo da direita, mas às vezes a gente na esquerda também falando coisa que não para de pé, que não vai para canto nenhum, que não é tão simples quanto a pessoa fala ali e acaba levando parte da juventude. E se a gente pudesse botar agora, pegar esse momento e botar numa cápsula do tempo, para entregar num pendrive para os nossos filhos, para a juventude do futuro, né? Que você queria, qual a mensagem que você queria deixar para esse pessoal? Rapaz, que missão grande, viu? Eu vi recentemente o Diário de Pernambuco, que é o jornal mais antigo em circulação no Brasil. Uma das hipérboles que a gente tem é abrir uma cápsula do tempo e tal. Aí disse que uma parte estava colada, eu não estava conseguindo ler o que tinha escrito, porque tinha 100 anos aquele negócio. Mas eu acho que o que eu colocaria é que a gente possa, no nosso trabalho, na nossa função, no nosso exercício aqui, vocês no mundo jurídico, a gente no mundo da política, que a gente não perca nunca a nossa humanidade. Acho que é a capacidade de ser humano, de enxergar a humanidade no outro, até no que pensa diferente, no que tem ideias diferentes da nossa e tudo mais, que a gente não perca isso, porque isso é algo essencial e é algo que conecta a todos nós. Verdade. A gente goste ou não do outro, o outro seja bom ou não, o outro tenha mais qualidade do que defeito ou mais defeito do que qualidade, todo mundo é humano. E eu acho que isso que a gente não pode perder, ainda mais nesse tempo de inteligência artificial, nesse tempo de tecnologia que acelera tão rapidamente, que a gente não perca a nossa humanidade. É engraçado você falar sobre isso. Eu digo muito isso para minha esposa. Ela é médica, né? E eu digo, ela chega lá e 130 pessoas num dia, não sei o que, para atender e tal. É cansativo. O pessoal só chega lá para contar mazela, que tá doente. Não sei, mas, bicho, é a oportunidade que tu tem de enxergar o lado humano daquela pessoa e dar, às vezes, um abraço nela. E ela também dá plantão lá no idoso. E tem, eu acho que uma frase do teu pai lá, né? Que alguma coisa... que o afeto às vezes cura mais do que o remédio, a ciência e tudo mais. E eu digo muito sobre isso. Que ela disse, eu vi lá uma frase de Eduardo Campos, ela me falou, disse, é sobre exatamente isso, pô. É o lado humano da pessoa que tá ali. Porque às vezes você não consegue curar num remédio, mas você consegue sair com a impressão de que, poxa, eu tô tão humanizado. Né, que aquela pessoa me enxergou como pessoa e não como uma pessoa que é mais um número, um formulário e tudo mais. Eu acho que isso faz toda a diferença. E
Em todas as áreas, a gente pensa que não, mas na política, na advocacia também, você receber a pessoa, olhar no olho, dar um bom dia, né, entender, ter empatia pelo outro, pelo problema do outro, saber quando a pessoa está ali mais preocupada com uma coisa que talvez não seja a hora de você tratar de um assunto mais complicado, esperar. Essa coisa de ter esse cuidado e esse carinho faz diferença em todas as áreas. Verdade. Perfeito. Caminhando para o final, o último bloco, a gente vai fazer umas perguntas bate-pronto que você vai responder de forma rápida, simples, direta e resumida. Se quiser aprofundar, fica à vontade. É um oferecimento da Airbreeze Climatização. Qualquer problema no ar-condicionado, chame João Manuel e Felipe que eles resolvem. Toma conta do ar-condicionado lá de casa, da casa de Celso, lá do escritório. Os caras são fera. Valeu pelo apoio, tamo junto. Deus abençoe. Vamos embora. Pedrão, vamos lá. Doutor Celso. Qual um livro... eu falo um, tu falou outro, né? Qual um livro ou um filme que marcou sua vida e por quê? Vou dizer aqui um livro, Sapiens, de Yuval Harari. É um livro que me fez pensar e repensar muitas coisas. E é um livro muito bom. Eu gosto muito de ler, eu já ouvi muito falar desse, Também. mas esse eu nunca li não. Nunca li esse daí também. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria e para que você o usaria? Um superpoder. Esse é complexo. Rapaz, o cara pensar assim de... Todo mundo quebra a cabeça, né? Pra pensar assim, de bate e pronto. Eu tô achando que eu tô meio sem criatividade. Mas eu vou dizer aqui uma coisa. É lógico que a gente sempre vê que dá problema isso, né? Eu já assisti muito filme sobre isso. Mas eu acho que se você pudesse controlar o tempo, seria um poder interessante. Agora, muito perigoso. Sempre dá problema. Exatamente. Mas eu acho que seria um poder interessante. Avançar e voltar no tempo. Verdade, verdade. E qual o melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho que eu já recebi. Ou um conselho que te marcou? Pode não ser necessariamente o melhor, mas um conselho que te marcou aí na tua vida. Um conselho que me marcou, eu vou dizer aqui, vou falar rapidamente para poder explicar. Eu lembro quando eu estava na França, eu passei 6 meses lá e, como eu disse, eu não sabia falar francês antes de ir, passei pouco tempo estudando e tal, e depois dos 6 meses tentando aprender a falar francês, mas ainda falava bem mediano, me julgava muito. E aí... o pessoal começou a procurar emprego e eu na dúvida se eu procurava ou não, que eu achava que eu não ia ser contratado, não era nem por nada, era porque a turma ia dizer que eu não falava bem francês. E aí me disseram aquele conselho que todo mundo já recebeu, né, que é uma espécie do não você já tem, mas disseram de outra forma, dizendo o seguinte: não seja você que diga que você não pode, né? Não é você que tem que dizer que você não vai conseguir, que você não pode e tal. Se for para alguém lhe dar o não, que seja a pessoa que você vai fazer a entrevista, a pessoa lá da empresa, não vai ser você, antes de qualquer coisa, que vai dizer que você é incapaz, que você não pode. Eu acho que isso faz muita diferença e eu acho que muitas vezes a gente, cada um no seu dia a dia, acaba que tem coisa que você é o primeiro a dizer que você não vai conseguir, que você não vai poder, que você não vai fazer. E eu acho que a gente não deveria fazer isso. Perfeito. Excelente, gostei. Se você não fosse deputado / engenheiro, tem alguma profissão que você teria seguido? É muito difícil. Eu tenho uma convicção que é o seguinte: eu acho que eu seria feliz fazendo outras coisas também. Não que eu não seja como deputado, como engenheiro e tal. Eu acho que eu ia ser feliz sendo professor também, ou sendo programador. Eu gosto de programar, eu sei programar, mas eu não sou programador. Tu sabe programar? Eu sei programar. Eu aprendi. Porque em engenharia a gente aprende. Eu aprendi em Pascal, que é a primeira linguagem que você aprende e tal. Mas depois eu programava no MATLAB, programava em VBA, que é a linguagem do Excel, e sempre gostei de programar. Essa eu não sabia. E qual o lugar, assim, que hoje tu tem um sonho para viajar com a família, tem algum lugar específico, que imagina passar, pô, eu queria tirar umas férias e iria para um lugar tal? Mas é difícil, viu? Deixa eu pensar aqui.
Eu gosto muito, acho que dos lugares que eu já conheço, mas é um dos melhores lugares do mundo, é Fernando de Noronha. Então, assim, eu no meu mandato e na pré-campanha, eu passei, eu acho que uns 3 anos que eu rodei o estado todo, mais de 100 e tantas cidades, não sei o que e tal, e não fui para Noronha. Aí, recentemente, eu consegui ir para Noronha, não foi ainda não foi numa agenda, foi um tempo que eu consegui realmente para passar lá, mas se eu tiver na dúvida, Noronha sempre é um Sem erro, ótimo né? lugar. Uma música que te anima. Uma música que me anima é Revelação, tá escrito. Eu gosto também. Boa, Ou gigante. então Clareou, é boa também. E aí, como é que você se vê nos próximos 5 anos? Nos próximos 5 anos, se Deus quiser e o povo nos ajudar e nos abraçar, reeleito deputado federal, eu estou Deus quiser. ser candidato novamente a deputado e espero contribuir muito no Congresso como deputado, assim como venho contribuindo nesse mandato. Boa. Um hobby ou paixão que pouca gente conhece. Eu falei aqui de correr, né? A turma até fala também. E gosto de ler também. Quando tem um tempo, até é coisa que você tem que separar e tal, tem um tempo de ler. E inventei de comprar um ukulele e Eu já ia perguntar e o cara leu. arranho alguma coisa. Eu achei que eu podia trazer o Popote à tona, mas o bichinho tá estremecido, Mas né? o esporte, outro dia eu fui numa ordem de serviço lá em Jardim São Paulo. Aí cheguei lá, tinha uns 2, 3 tricolor com a camisa do Santa Cruz e tal, não sei o que, parará. Um deles era um menino pequenininho assim, tirando onda comigo e tudo mais, é influência, inclusive ele. Aí daqui a pouco chega um cabo com a camisa do Flamengo, né? Um dos meninos com a camisa do Flamengo. Aí eu fui perguntando o time, se tu é que time? Aí o cara, Santa Cruz, é outro, Santa Cruz. Aí eu disse, e tu? Eu sou Flamengo. Se aqui, pô, tu é que time? Não, eu sou Flamengo. Aí os caras, ele é esporte. Eu disse, rapaz, que situação. Eu sempre tive muito orgulho de dizer que eu sou torcedor do esporte e tudo mais. O menino tava escondendo que era torcedor do esporte. Agora a gente sabe que é por conta do ano terrível que nós tivemos no ano passado. Eu espero que esse ano a gente seja campeão pernambucano mais uma vez e todo mundo tenha orgulho de dizer que é torcedor do esporte. A gente ia muito pra jogo quando era pirraia e era só lapada que o Náutico levava do esporte, velho. Tempo difícil. Hoje em dia tá aí, né? Aí na época tu dizia o quê? Que era torcedor do Liverpool? Do Náutico, sempre Do firme. Chelsea. Não, é a América é torcedor do Chelsea. Aí o cara... Mas agora a turma do Náutico tá muito orgulhosa, né? Subiu pra Série B e tal, parará. Turma É tá bom. tá em Agora alta. o esporte é que precisa melhorar aí o orgulho. E você sabe que essa coisa de futebol, eu gosto muito, né? Eu sempre que posso eu assisto o jogo do esporte. E eu paro gosto que tal. você defende a bandeira de Pernambuco, E- né? Sempre e- parabeniza, faz ali. Tem que Não, eu ser, né? parabenizo e eu torço pelos outros times também, contanto que não esteja jogando contra o esporte. Se Lógico. estiver jogando Claro, contra o esporte, eu vou torcer pelo Isso. esporte. Lógico, Vou lógico. tirar a brincadeira, que é importante também. Que o futebol, a melhor parte do futebol é a resenha, é a greia, mas eu, obviamente, torço o que puder ajudar, ajudo os times de Pernambuco. E essa coisa do esporte, a minha relação com o esporte é 100% de torcedor. Eu, inclusive, já fui chamado para ser de conselho Deliberativo. do Conselho Deliberativo e tal, de estar apoiando ou me metendo em eleição do esporte. E nunca topei, nunca gostei disso, porque eu gosto de ser torcedor do esporte. Eu não gosto de estar ser aperreando. político do... Na Já é gestão, um né? lazer, um desopilo ali. Não, eu gosto de, se o cara tá mal, Criticar. dizer que tá Criticar. mal, né? Se o técnico tá escalando errado, dizer que tá escalando errado e poder desopilar como torcedor do esporte. É lógico que o que eu puder ajudar, eu ajudo, mas a minha relação com o esporte sempre foi muito Agora, torcedor. Eduardo era náutico, João é náutico. Você virou esporte por quê? A minha mãe é do esporte. Ah, sim. Tinha a influência também de Ariano Suassuna e da família de Ariano, que Ariano é casado com a irmã do meu avô, que tinha essa influência também, e tinha alguns amigos próximos do meu pai que me levavam para jogo do esporte. O meu pai não conseguia estar ali indo para jogo e tal. Depois que virou governador também, esse ambiente de futebol é um ambiente de muita paixão. Então a turma tá ali revoltada com muita coisa e tudo mais, e não é um ambiente tranquilo. Eu lembro que quando ele foi para final de 2008, ele era governador do estado, o Sport numa final da Copa do Brasil,
campeonato importante e tal. Ele disse, pô, tem que ir como governador. E ele morrendo de medo, porque imagina, o Sport não é campeão, ele não foi para jogo nenhum. A turma dizer, rapaz, foi o governador que estava aqui, que deu azar, que estava secando e tudo mais. E também com aquele ambiente muito acalorado ali da coisa, e ele torcedor do Náutico, né? Aí, só que além de um grande governador, ele era uma pessoa muito sábia. Aí o que é que ele fez? Chamou Ariano Suassuna, que é ícone da torcida do Sport, para além de tudo, e disse, ó, vou chegar junto com o Ariano no estádio. Aí eu fui junto com eles. Aí a gente chegou ali por aquela área ali que fica na curva, perto da geral da torcida adversária. Quando a gente saiu, né, meu pai, Ariano e tal, e eu tava lá junto, quando ele saiu pra torcida, o pessoal começou a gritar, é Ariano, é Ariano. Ninguém viu, nem que o governador tinha chegado lá. O pessoal gritou o nome de Ariano, ele foi pro camarote. Resultado, o Sport foi campeão, aí tudo é festa. Né? Quando perde, é tudo confusão, tá todo mundo errado. Quando ganha, tudo é festa. E terminou que ele foi um dos pé quentes que tava lá naquela final de 2008, torcendo pelo Sport. Lógico que ele não ia secar como governador, não ia secar o Sport na final contra o Corinthians. Até eu torci pelo Sport naquele dia, cara, que lorota lá. Você torceu contra, que você é dos que torcem contra. Não, eu torço a favor, Eu gostei muito que o Náutico subiu, que o Santa subiu. O certo era os 3 de Pernambuco estarem na Série A. Era o lugar dos 3, pela grandeza que tem, né, pela torcida que tem. Os 3 deviam estar na Série A. Quanto mais a gente importante pro estado também, né? Pro estado, de certa forma, traz pujança ali. Isso anima a moral também da turma. E qual o personagem histórico que te inspira e por quê? Assim, e personagem, leia-se pessoa. Eu podia citar muita gente, mas eu vou falar de Martin Luther King. É uma grande inspiração, lutou pelos direitos civis lá nos Estados Unidos. E essa coisa da não violência, eu acho que isso é algo muito importante, de você fazer o que tem que ser feito, defender o que é certo defender, mas sem precisar ir para o caminho da violência. E é algo que a gente tem que se policiar muito, porque a violência não é só a violência física, né? Eu, por exemplo, eu nunca dei um murro na cara de ninguém, nem uma tapa na cara de ninguém, porque nunca fui alguém da violência. Mas às vezes a violência tem outras formas também que a gente tem que evitar na fala, na maneira como a gente trata as outras pessoas. E tem tanto ele como Gandhi, Mandela, várias pessoas que são ícones dessa luta não violenta. Pra fechar, um pedido aí que chegou no meu zap. A gente sabe como você está dizendo essa questão de violência, de agressão de rede social, de ódio, de falar um, falar outro, direita, esquerda, confusão que está no nosso país. Mas me conte um pouquinho, como é nos bastidores ali de Brasília? A oposição, tem alguma resenha? Como é essa parte que ninguém vê da televisão, das redes sociais? Trata-se todo mundo bem? Tem resenha? Como é que funciona? O parlamento é para ser um ambiente de muita discussão e de uma capacidade de conversar com o outro. Se você está num lugar que é para construir consensos, para poder votar, para poder conseguir avançar com as coisas, você tem que conseguir conversar com todo mundo. Esse era o objetivo. É lógico que, às vezes, em algumas situações, termina ficando inviável. Tem pessoas ali que partem muito mais para agressão e para o xingamento e para falar, e tem algumas ideias que às vezes vão para além do que você pode defender num contexto de uma democracia, porque tem que ter um mínimo que a gente concorde, né? A gente tem que concordar que a eleição tem que ser respeitada, que o voto tem que ser respeitado, que as regras da Constituição tem que ser respeitadas, e às vezes tem gente que vai para além daquilo. Mas, no geral, a gente conversa com todo mundo. Eu, por exemplo, na licença paternidade, eu tive uma conversa longa com o Nicolas, que também tinha sido pai há pouco tempo e tudo mais. Eu estava como relator, eu ia botar a matéria em votação, e eu sabia que dentro do PL, principalmente o pessoal mais velho, era contra a ampliação da licença paternidade. Quem é que estava me ajudando lá dentro? As mulheres do partido eram a favor. Então, Cristonieto, Soraya e várias outras deputadas eram a favor daquilo ali. E eu precisava que o partido orientasse a favor, ou que pelo menos liberasse a bancada. E eu sei que Nicolas tem influência ali no pessoal. Tem gente que não precisa nem pensar, é só o que Nicolas fala, o cara repete.
Então eu fui conversar com o Nicolas e disse, ó, o projeto é esse, o impacto é esse, tirei as dúvidas do que ele estava pensando, do que não estava pensando, e ele disse, não, eu vou votar a favor do projeto. Eu na tribuna fiz questão de agradecer e ele fez questão de reconhecer o trabalho que eu tinha feito como relator. Na maior parte do tempo, eu vou estar discordando dele e vou estar discutindo com ele, mas nisso aí a gente sentou, conversou e alinhou e ele terminou votando a favor do projeto e foi importante. Porque são pautas importantes para o Brasil mesmo, né? Exatamente. E a gente está ali para resolver problema, no final das contas. Ali... Lado A, lado B. Exatamente. Está ali para resolver problema. Show de bola. Pedrão, queria agradecer a sua participação. A gente sabe da correria, sua agenda é muito cheia. Obrigado pela moral participar aqui. Tenho certeza que o pessoal de casa gostou muito de conhecer um pouco mais de Pedro, em vez de ser deputado. Tamo junto, conta conosco. Valeu, obrigado, velho. Tamo junto. Você é um exemplo, uma referência pra gente, tá? Saiba disso. Carregue isso. Onde você tiver, saiba que tem pelo menos 2 fãs, né? 2 você pode contar. Muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, parabenizo vocês pelo trabalho e agradeço muito quem acompanhou, quem assistiu aí e gostou da conversa. Compartilhem, mandem aí para todo mundo para acompanhar esse papo bacana. Mais uma vez, agradecer a todos os patrocinadores pelo apoio. Tamo junto. Doutor Celso. Isso aí. Primeiro episódio 26 está feito. 2026 começando com tudo. Vamos lá, carga máxima. E vamos embora. Valeu.